Bom, pessoal, a gente, na nossa discussão do dia 27, né, comentou sobre o problema do caminhante aleatório, né, utilizando, né, como regra do passo aleatório, né, o lançar da moeda, né. Quando a moeda lançada desce cara, né, o passo era dado para a frente, né? E quando a moeda dava coroa, o passo era dado para trás pelo caminhante, né? Obviamente a gente está considerando o caso simples, né? A gente considerou o caso simples em que o movimento é unidimensional. Vamos tentar agora fazer o tratamento do mesmo problema agora do ponto de vista analítico, né? Utilizando análise combinatória e probabilidades. Pois bem, né? Então o problema inicial, né? Eu tenho uma linha reta, né? Um sistema de eixos, né? Onde eu tinha uma determinada origem, tá? E nessa origem eu coloco um ponto de referência, né? Um poste, alguma coisa assim, que vai localizar, né? O ponto central ou ponto de partida desse caminhante, né? E aí, né? Para o lado direito, né? Nós temos, por exemplo, os passos representam números inteiros, né? Você vai dar um passo, dois passos, três passos, de modo que a gente pode representar isso no sistema através de números inteiros, né? Um, dois, três, quatro e assim sucessivamente. E no lado negativo nós temos menos um, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Né? De modo que o caminhante vai percorrer apenas essa linha aqui. Nosso objetivo aqui, né, é descobrir, né, qual é a probabilidade, né, de após N passos, né, o caminhante estar na posição X, né? Obviamente essa posição X depende do número de passos que ele deu e a divisão, né, de passos para a esquerda e passos para a direita. A gente vai fazer algumas definições prévias, né? Vou dizer que N é o número total, total de passos, né? P vai ser a probabilidade de dar um passo para a direita, que, né, a probabilidade de dar um passo para a esquerda, né? X a posição, né? Posição. Ok? Bom, então veja bem, né? Após, né, N passos, né? Ele pode dar N1 passos para a direita, com uma probabilidade P, e pode dar N2 passos para a esquerda, né? Com probabilidade Q, tá? E naturalmente, né? A gente tem que a relação é a seguinte, né? Que o número total de passos é igual ao número de passos para a direita mais o número de passos, né, para a esquerda, tá certo? Isso nos dá algumas relações entre as quantidades iniciais do problema. Então veja bem, como o passo, né, é contável, é numerável, né? A posição x, né? Posição do caminhante, né? A posição do caminhante é um número inteiro, que eu vou chamar de m, vezes, né? Vezes o tamanho do passo, né? Por exemplo, se você tem um passo de comprimento
meio metro ou 1 metro, então a sua posição após N passos vai ser um múltiplo, né, desse meio ou 1 metro de passo, concordam? Um pequeno parêntese aqui para dar uma explicação sobre essas probabilidades, né, de passos para a esquerda e para a direita, né? A princípio eu coloquei dois valores distintos, né? Porque você pode ter uma tendência em um sentido do movimento, né? Por exemplo, se você tiver em uma dimensão e não tiver e for completamente aleatório, então a probabilidade dele ir para direita é igual à probabilidade dele ir para a esquerda, né? Então P seria igual a Q, né? Mas, por exemplo, se você tiver sobre uma ladeira, né? O caminhante aleatório, ele tem uma tendência ao movimento, então ele tem uma chance maior, né, de caminhar na direção descendo a ladeira, em virtude, obviamente, da gravidade, né? Gravidade, tá? A gravidade impõe uma força sobre o caminhante que faz com que a tendência do caminho seja maior, né? Nesse sentido aqui, descendo a ladeira. E aí, nesse sentido, né? Por exemplo, se eu colocar esse sentido aqui como o sentido positivo do eixo, né? A probabilidade dele continuar o sentido é maior do que a probabilidade dele retornar ao sentido normal do movimento. Conforme dito antes, né, a posição do caminhante, né, após N passos, vai ser dado por um número inteiro, né, vezes o comprimento do passo L, né? L é o comprimento do passo, né? Que, por simplicidade, você pode considerar ele como 1, né, nas suas contas futuras, né? Esse M é um número inteiro, né? Então ele pertence, né? Se você tiver um sistema de eixos, né? 0, 1, 2, 3, etc. E menos 1, menos 2, etc. até o infinito. Então o inteiro está dentro desse conjunto aqui. Só que dentro do nosso sistema, como eu tenho um número de passos total limitado, né? Número de passos limitado, né? Esse M tem um limite também, tá? Cabe a vocês agora, esse é o primeiro exercício, né? Exercício. Encontrar qual é o intervalo, né? Intervalo de M para N passos. Certo? Então, o primeiro exercício desses vídeos. E como consequência, né, após N passos, né, a posição X do caminhante ela vai ser menor ou igual a N vezes o comprimento do passo e maior ou igual a menos N vezes o comprimento do passo. Mostrem, né, expliquem isso aqui também, ok? Então, essas questões estão configurando, né, o nosso problema inicial. Então, nós temos aqui a posição do caminhante, no qual nós queremos escrever a nossa probabilidade, né? Aqui nós temos o espaço sobre uma reta inteira. N é o número total de passos, né? Pode ser 10, 20, 30, 40, quantos forem necessários, né? Sendo N um inteiro, obviamente. Aí a gente tem o nosso primeiro exercício, né? Intervalo em que M, que é esse múltiplo aqui do comprimento do passo, determinando a posição da partícula, né? Para N passos, ok? Além da relação que a gente obteve, né? Dos passos, né? N é N1 mais N2, né? Sendo N o número total de passos, N1 o número de passos para a direita e N2 o número de passos para a esquerda, nós podemos também relacionar, né, as probabilidades de o caminhante dar passos para a direita e de dar passos para a esquerda, né? Ou seja, o P e o Q. A relação é natural, né? P mais Q é igual a 1, né? Se eu tenho uma probabilidade de dar um passo para a esquerda e uma probabilidade de dar um passo para a direita, e como ele só pode dar esses dois tipos de passo, então a soma das probabilidades tem que ser 100% ou normalizado igual a 1.